Em 1998, uma investigação paranormal era iniciada em uma casa em Horicon, Wisconsin. Ela deu início após a família Tallman fugir de lá, no meio de uma fria e sombria noite, para escapar de uma entidade maldita que vivia ali com eles, e que infernizou suas vidas até o último dia em que estiveram naquela casa. Entretanto, diferente do que você pode estar pensando, essa entidade não era da casa, e sim de um beliche que os Tallman compraram para acomodar suas filhas. Essa é a história real de uma família que viveu na pele os eventos paranormais causados por uma entidade terrível e que os deixou traumas dificilmente cicatrizáveis. Esse acontecimento inspirou o livro The Amityville Horror, uma história semelhante ao ocorrido que será contada a seguir. Em 1986, Ellen e Deborah Tallman se mudaram para Larrabee Street, na cidade de Horicon, em Wisconsin, junto com seus filhos, uma menina pequena e um menino de cerca de 6 anos. Deborah estava grávida quando eles se mudaram. A vida deles estava indo bem, estavam felizes e os parentes da família sempre os visitavam. As crianças eram saudáveis e todos estavam satisfeitos com a nova casa. No entanto, suas vidas viraram do avesso, quando, em maio de 1987, eles cometeram o trágico erro de trazer para sua residência um beliche de segunda mão. De início, ele foi montado no porão, um cômodo onde ninguém quase visitava, ninguém dormia nele. Seu segundo erro foi levarem para o andar de cima, no térreo, para o quarto das filhas pequenas. Aquele evento deu início aos próximos meses de terror na casa dos Tallman. Nessa noite, quando puseram o beliche no quarto das meninas, o terceiro filho, Danny, estava no quarto ao lado. Seus pais lhe deram boa noite, apagaram as luzes e deixaram seu quarto. O que deveria ser só mais uma noite tranquila, logo se transformou em pavor por parte do filho. Em poucos minutos, seu rádio-relógio começou a ligar e desligar sozinho, ininterruptamente. Ele trocava os canais por si só e o garoto via o indicador no rádio se mover. Apavorado, ele corre para contar aos pais o ocorrido, mas talvez por estarem com sono ou por pensarem que era apenas a imaginação da criança, eles não acreditaram no menino. Algumas semanas após esse acontecimento, Ellen, o pai da família, estava pintando as paredes do porão. Durante a pintura, Deborah o chamou para almoçar. Ele pôs então o pincel na bandeja, mas quando retornou, o pincel estava de cabeça para baixo, dentro da lata de tinta. Aquilo deu um estalo na cabeça de Ellen, e ali ele começou a pensar que o ocorrido com o rádio-relógio pode não ter sido só a imaginação do seu filho. Além desse ocorrido no porão, outro também ocorreu naquele mesmo cômodo, onde a família alega que a janela havia sido removida e cuidadosamente apoiada contra a parede. Sem nenhuma evidência de que alguém havia invadido aquela casa, o frio percorre a espinha de Ellen e deixa a família ainda mais aflita. Um dia, a filha mais nova do casal dormia no beliche em seu quarto. Ela vê atrás da porta uma bruxa com olhos vermelhos e muito fogo também. Um mês depois, Danny, o filho mais velho da família, alega ter visto a mesma coisa. Wayne Dubretz, o pastor dos Tallman, foi solicitado por diversas vezes para abençoar a casa. Mas aquilo nunca adiantou. Portas abrindo e se fechando sozinhas durante a noite e durante o dia, vozes estranhas que gritavam do nada e visões fantasmagóricas ainda ocorriam com frequência naquela casa. Mesmo quando o casal estava longe, aquela casa ainda os atormentava. A babá da família relatava ter visto a cadeira da cozinha se mexer, para frente e para trás. Ela balançou e parou, sem haver ninguém que provocasse aquilo. Após esse ocorrido, os eventos pararam por uns meses, antes de retornarem novamente no final do ano. Já era dezembro de 1987 e, uma semana antes do Natal, Danny vê algo horrível. Não
temos fontes confiáveis de que possam nos confirmar do que o Danny viu exatamente, mas dizem que ele havia visto um homem assustador de fora da sua janela. Ele chora para sua mãe dizendo que queria ir embora dali. Esgotado de tudo aquilo, Ellen grita para os espíritos deixarem sua família em paz. Se vocês querem lutar com alguém, lutem comigo, ele berra. O que Ellen não sabia é que seu pedido seria atendido. 3 semanas depois, no início da madrugada, ele retornava para casa após o trabalho. Do lado de fora da garagem, Ellen escuta um som estranho e vai investigar. Uma voz uivava para ele, dizendo: "Vem aqui, venha." Ele deu a volta nos fundos para verificar se havia alguém, mas ele não acha nada. Quando ele volta para a garagem, seu coração quase pula pela boca ao ver que ela estava em chamas. Ellen adentra a casa para pegar um extintor e, quando ele volta, o fogo já não estava mais lá. Não tinha nada danificado e nem um cheiro de fumaça. Ele passa a dormir no quarto de suas filhas para tentar proteger elas de alguma forma. Era difícil, ele não podia fazer muito contra uma entidade sem corpo. Em uma dessas noites, uma névoa se instala sobre o quarto. Do nevoeiro sai uma voz que dizia: "Você está morto." O pastor novamente é solicitado e, como das outras vezes, não adiantou muita coisa. Como recentemente Ellen começou a trabalhar até tarde, ele pede para que um parente adolescente seu fique com as meninas. Ele era completamente cético em relação a fantasmas e entidades, mas o seu pensamento logo mudaria depois de presenciar uma visão terrível. A manifestação da figura monstruosa, constantemente vista pelas crianças. O parente de Ellen solta um grito alto, e aquilo foi a gota d'água para Deborah. Ela reúne o parente de seu marido e seus filhos, e eles vão embora daquela casa, para então nunca mais voltarem. 2 semanas após irem embora, os Tallman tiveram seus beliches destruídos. A família que foi morar na casa depois deles nunca tiveram problemas com assombrações nem nada do tipo. Aquela casa não tinha nenhum histórico de assombração antes dos Tallman e nem depois que eles foram embora, o que indica que havia algo amaldiçoado naquele beliche. O pastor Wayne Dubretz acreditava que eles eram vítimas do diabo. Um usuário na internet afirma ter morado próximo dessa residência quando tudo isso aconteceu. Ele diz ouvir rumores na época de coisas acontecendo lá, muito antes da família fugir. Depois que os Tallman deixaram a casa, ela ficou muito famosa pela vizinhança por conta da sua história e tudo mais. Olhares curiosos paravam e circulavam pela residência, procurando algo bizarro para comprovar a veracidade da história. Relatos de sopradores de neve subindo e descendo sozinhos pela calçada e imóveis sendo jogados dentro da casa eram apenas algumas histórias não confirmadas contadas pelos vizinhos. Ainda assim, a casa se tornou um tipo de lenda local, graças a essas histórias que surgiram em volta do caso. Histórias como a de que a casa era um tipo de portal para o inferno e que havia sangue pingando do teto. Essas histórias causaram um frenesi na mídia e, por isso, esse é um caso mais difícil de dissecar sem se tropeçar em uma ou outra informação sensacionalista. Por fim, apesar de muitas acusações por parte da mídia de que tudo aquilo era uma farsa criada pelos Tallman, a família não demonstra interesse em popularizar ainda mais essa história e desejam apenas se manter longe das câmeras e dos holofotes. Recusaram entrevistas e até mesmo rejeitaram Oprah quando ela os convidou para o seu programa. Eles parecem estar mais felizes em esquecer os ocorridos malditos daquela casa.